A dependência emocional se origina na infância, quando a criança entende, pelas suas percepções inconscientes, que ela precisa se comportar de uma determinada maneira para receber o amor, o carinho ou o reconhecimento dos pais, né? Então, dependendo de como foi a sua infância, a situação ali, como era a dinâmica dessa família, o seu lugar ali naquela família e tudo mais, isso aí fez você perceber algumas dores, né? Todo ser humano passa por um processo de 5 etapas. Então a gente passa pela dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, da humilhação e da traição. Todos nós passamos por essas 5 dores. Essas dores, elas moldam tanto no nosso corpo como na nossa mente. No nosso corpo um formato específico, né? E na nossa mente um padrão de funcionamento, tá? Com isso a gente desenvolve alguns medos inconscientes e recursos para lidar com esses medos. E conforme essas percepções que nós vamos tendo ao longo da nossa vida e vai criando aí vai se formando, né, a nossa personalidade, a nossa forma pela qual a gente enxerga o mundo, tem também a forma que a criança, ela aprende que ela precisa se comportar para receber ali a atenção dos pais, o carinho, o reconhecimento, o cuidado, enfim, toda criança precisa de amor, cuidado e proteção, né? Então, a criança naturalmente, instintivamente, ela busca isso. E conforme ela vai percebendo o ambiente, ela vê que ela tem mais dessas coisas em algumas ocasiões se ela se comporta de uma determinada maneira. E o que a gente aprende na nossa infância, que a gente aprende na relação com os nossos pais, a gente leva para toda a vida. Por quê? Porque a gente aprendeu, quando a gente nasceu, a gente era um ser humano com nenhuma informação consciente, né? E pouquíssimas informações inconscientes, né? Ali genética e algumas outras coisas. Mas ao longo da nossa formação, ao longo do nosso desenvolvimento, né, ali na infância, a gente vai entendendo como que funciona a dinâmica ali daquelas pessoas, como que é a vida, né? Como que aquelas pessoas te apresentaram que era a vida, através das experiências, das relações entre aquelas pessoas. A gente está sempre observando e a gente aprende pelo exemplo, né? Aquela história de faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço, isso é balela, tá? Por quê? Porque todo mundo aprende pelo exemplo, a gente aprende pelo comportamento. Por exemplo, tem coisas que a gente acha que é genético, né? Mas grande parte das coisas da nossa vida, elas são ativadas, grande parte da nossa genética, ela só é ativada conforme a gente aprende um comportamento. Por exemplo, assim, calvície. Ah, todo mundo da família é calvo, os homens, né? Todos os homens da família são calvos. E aí, algum desses homens, ou cada um desses homens, cada um tem um filho. A tendência é que esses filhos também sejam calvos quando atingirem uma determinada idade ali. Só que o que acontece? Se um desses filhos for adotado por uma família de pessoas cabeludas, essa criança ela não vai ativar o gene da calvície. Por quê? Por causa do comportamento. A calvície é uma resposta física a algo emocional, a algo inconsciente. Então tudo que acontece na nossa vida, doenças, dores, tudo é um reflexo do inconsciente, né? É um reflexo ali de uma necessidade emocional. Por exemplo, doença, porque câncer é genético, toda a minha família morreu de câncer, eu vou morrer de câncer também. Não necessariamente, a não ser que você repita os comportamentos dessa pessoa. E aí, aquela pessoa que teve câncer no pulmão, por exemplo, ela lidou com a vida de uma forma que a outra pessoa que teve um câncer no fígado foi diferente, entendeu? Foram situações diferentes. Então, o sufocar da emoção, né? O não se posicionar, o não falar o que você está sentindo, todas essas coisas, elas vão ali, as emoções não digeridas, elas vão se alimentando dentro da gente. Tudo aquilo que a gente não coloca para fora apodrece dentro de nós. Então, por exemplo, se você só come e nunca vai ao banheiro, nunca faz xixi, nunca evacua, o que vai acontecer? Você vai ter uma infecção intestinal, uma infecção urinária e você pode vir até a óbito. Por quê? Porque tem coisa ali que não foi comida que você botou ali pra dentro, que não passou pelo processo digestivo todo, empacou em algum lado do caminho ali e acabou apodrecendo, por isso que infeccionou e deu os problemas. Com as emoções é a mesma coisa. As emoções elas não foram feitas para serem retidas, elas foram feitas para serem expressadas. Porém, a gente aprende, dependendo do ambiente ali que a gente foi inserido, a gente entende que a gente não pode expressar os sentimentos, ou a gente entende que
a gente pode expressar, mas não resolve aquilo, então a gente fica só se lamentando, também não é uma forma eficiente. É porque desde que quando a gente é criança, desde quando a gente nasce, a gente está sendo treinado e a gente está vendo e aprendendo como que funciona o mundo. Então, a gente enxerga ali, por exemplo, a dinâmica dos nossos pais. Ó, o homem trata a mulher desse jeito. É papel da mulher fazer isso que a minha mãe faz. É papel do homem agir assim como o meu pai age. Por quê? Porque a gente entende que aquilo é o normal. Como a gente só tem aquela referência ali, pelo menos na primeira infância, a gente entende que aquilo ali é normal. E não só por ter somente aquela referência ali na primeira infância, é natural que por mais que a gente se conecte com pessoas que têm uma dinâmica diferente, de alguma forma elas são parecidas. Sabe aquela coisa assim, parece que mãe é tudo igual. Por quê? Porque existem algumas dinâmicas ali. As mães que você conhece, elas vão ter muitos aspectos parecidos com a sua mãe. Os homens que você conhece vão ter aspectos muito parecidos com o seu pai. Assim como a gente enxerga o nosso pai, a gente enxerga o masculino. Assim como a gente enxerga a nossa mãe, a gente enxerga o feminino. E como é a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe, é como vai ser as nossas relações com todas as outras pessoas, tanto masculinas como femininas. E as emoções, a mesma coisa. A gente também é treinado a todo tempo, a todo momento, a se comportar com as emoções. Então, o que a gente aprende? Existe um estudo, né? Ele identificou 4 perfis, 4 formas, né? Que os pais educam os seus filhos emocionalmente. Mesmo que não seja conscientemente falando assim, meu filho, com as suas emoções você tem que fazer isso. Existe uma resposta emocional ali. Quando a criança tem um problema e desperta uma emoção nela, a forma que aquele adulto ajuda aquela criança a passar por aquele momento, e a repetição disso vai ser como a forma como essa criança vai lidar com isso ao longo de toda a vida. Então, por exemplo, a criança foi lá, teve uma frustração porque quebrou o seu brinquedo, por exemplo, né? Ela estava brincando e seu brinquedo quebrou. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso em detalhes, vou passar rapidamente aqui, vou ligar os pontos para a gente seguir. Mas isso é muito, muito, muito importante. Então, essa criança teve essa frustração. Se os pais não sabem lidar com aquele choro daquela criança, eles podem querer acalmar aquela criança. Fazendo o quê? Fazendo aquela criança não dar bola para isso, falando, não, mas não se preocupa, foi só um brinquedo, não foi nada. Então o adulto vem e ameniza aquela situação. E assim, a situação foi a quebra do brinquedo. Mas o que a gente está lidando aqui não é com a situação em si, mas com o que a criança sentiu por causa daquela situação. Então, o adulto vai lá e vai falar assim, não, mas esse brinquedo, não, isso não é motivo para chorar, não se preocupa, depois eu compro outro para você, foi um acidente, foi sem querer, não tem problema, vamos jogar aqui outra coisa, ou vamos brincar. Aí tira a atenção da criança daquele sentimento que ela tá tendo ali naquele momento e muda o foco, né, que é ali distrair a criança. Para quê? Para que ela pare de chorar, para que ela se acalme. E isso acaba na vida adulta, a pessoa fazendo o quê? Ela simplesmente tendo umas frustrações na vida dela, situações que despertam sentimentos ruins, e ela simplesmente se repete que aquilo não é nada, que aquilo não é motivo para chorar, que aquilo vai passar, e ela muda o foco. E muitas vezes procrastina. Eu tive esse problema, eu descobri isso, entendi isso, na verdade, né? E aí, muita coisa foi mudando na minha vida. Por quê? Porque eu identifiquei que desde sempre, quando eu tinha uma frustração, eu acabava sufocando aquilo, fingindo que não era nada, amenizando que não era tão ruim assim, que ia passar, que não adiantava reclamar, não tinha o que fazer, tem que passar e bola pra frente e tal, e mudava o foco e acabava muitas vezes procrastinando. Isso me trouxe gerou resultados bem negativos na minha vida. E aí ele identificou outro perfil, que é aquele perfil de pais que quando a criança tem essa situação e a criança começa a chorar, os pais desaprovam o comportamento da criança. Então a criança começa a chorar e os pais acabam muitas vezes criticando, humilhando essa criança por ela estar expressando aquilo que ela está sentindo, né? São adultos que crescem com aquela cobrança, com aquela punição, aquela autopunição por estarem sentindo, porque sentir errado, e ficam sufocando aqueles sentimentos, querendo passar por cima daqueles sentimentos, tentando engolir, sabe? Sempre se cobrando cada vez mais, se cobrando por estar sentindo. Já não basta a situação que gerou o desconforto emocional, a pessoa ainda ela se culpa por aquilo, ela sufoca aquilo, ela se culpa por estar sentindo aquilo, ela se cobra por estar sentindo aquilo, ela se pune
Então, assim, é muita coisa que vai simplesmente porque ela não expõe aquilo, ela não expressa aquele sentimento. Então, isso é uma outra forma negativa de lidar com as suas emoções. Tem uma outra forma também, que são aqueles pais que deixam a criança chorar. Então, volta lá naquela cena, né? Que a criança perdeu o brinquedo ali e os pais, o que aconteceu? E aí falam lá, a criança fala, chora do problema, resmunga, e aqueles pais ficam ali lamentando junto com ela, como se ela fosse coitadinha. É igual aquela criança que cai, tá correndo assim, cai, e aí os pais ficam, ai, coitadinha, ai, machucou, ai, fez dodói, vem cá, mamãe vai dar um beijinho, vem cá, pegando o colinho, faz assim. E aí o que acontece? Aquela criança entende que ela pode chorar e se lamentar, e é assim que lida quando ela tem um problema, ela lida com as emoções desse jeito, né? Botando pra fora, assim, chorando, se lamentando, se vitimizando, e o famoso, né, da vitimização, o mimimi. E qual é o jeito certo, então, de fazer isso? Né? Quando eu tenho uma emoção, como que eu tenho que lidar com a minha emoção? Simplesmente pegando, expressando, dando nome para aquela emoção, expressando aquela emoção, entendendo o que está acontecendo. Quando você está triste, você tem que entender, poxa, o que é isso que eu estou sentindo? É tristeza. O que essa tristeza está me trazendo? Uma frustração, ou de repente uma angústia, ou de repente uma ansiedade, ou de repente meio para baixo, tô muito down, tô muito, depressiva. Então você vai entendendo ali o que é aquilo. Não, essa tristeza tá me dando raiva. Por que ela tá despertando isso, né? O que despertou essa tristeza? O que aconteceu que despertou isso? Só o fato de você dar nome pro seu sentimento já diminui a tensão dele, a pressão dele em 50%. Isso já é comprovado cientificamente, tá? Fizeram estudos que comprovam isso. Então, só o fato de você dar nome para suas emoções já muda aquilo dali. Então, quando você dá nome, aquilo alivia, você expressa, você cria um ambiente para você expressar aquela emoção, você cria um ambiente onde vai poder desabafar com pessoas de confiança, se for o seu perfil de desabafar. Se você for um perfil mais introvertido, você vai arrumar um jeito de expressar aquilo sem envolver outras pessoas, se você não quer, ou se você não tem alguém de confiança para fazer isso. O ideal é que você busque, alguém, pessoas de confiança, mas que você, de qualquer modo, nem que seja no papel e caneta. Muito tempo da minha vida eu escrevia. Eu não tinha essa intenção, mas foi algo que era um mecanismo natural que eu desenvolvi, porque eu tinha uma necessidade de expressar e eu sentia que eu não tinha um ambiente onde eu pudesse me expressar sem ser cobrada ou sem ser julgada. Então era a minha percepção daquele ambiente e tal. Então meu melhor amigo por muito tempo foi o papel e a caneta ali. Esses tempos eu encontrei alguns escritos meus da adolescência e tinha um poema justamente pro papel, que era o meu melhor amigo, que aceitava ali o meu desabafo, aceitava ali tudo que eu botasse, sem me julgar, sem me criticar, sem me cobrar, sem ficar me apontando o dedo, Então é muito importante. Outra coisa que eu fazia também era caminhar na praia. Moro aqui em Balneário Camboriú, isso aqui sempre foi minha terapia, de caminhar na beira da praia, com os pés na areia ali, o pé na água, e falar o que eu tava pensando, falar o que eu tava sentindo. Eu sempre olhava para o céu. Tem a ilha aqui em Balneário também, Eu olhava para aquela ilha iluminada durante a noite, assim, ou às vezes para a lua, e eu caminhava e eu botava para fora tudo aquilo que eu tava sentindo. E o trajeto na época que eu fazia, quando eu ia da faculdade para casa, era um trajeto aí de mais ou menos uns 3 quilômetros. Então eu caminhava 3 quilômetros todas as noites na praia, e aí eu botava para fora tudo aquilo que eu não tinha com quem conversar, Porque eu morava sozinha aqui, eu não tinha amigos, não tinha pessoas que eu confiasse para desabafar. E eu também sempre tive a teoria de que os problemas são meus, A pessoa já tem os dela, ela não quer ouvir lamentação. Só que eu precisava botar as ideias para fora. E eu sempre fiz a analogia de que a nossa mente é igual um roupeiro, Tá lá cheio de roupa, tudo entulhado. Para arrumar esse roupeiro todo, o que você precisa fazer? Você precisa tirar tudo para fora, joga tudo pro chão. E aí você vai pega a peça, aí vê se tá limpa, se tá suja, se tá amassada, se não tá, dobra, vê se serve, vê se não serve, vê se ainda faz sentido você usar, vê se você gosta, vê se você não gosta. Então, os seus pensamentos é a mesma coisa, seus sentimentos, você tem que pegar, olhar para aquilo, ver, poxa, será que isso ainda me serve? Será que não me serve? Poxa, antes me servia, ficava tão bem em mim, só que hoje eu mudei, eu sou outra pessoa, isso não combina mais. Ou, poxa, olha isso aqui, há quanto tempo estava aqui e eu não tinha percebido. É positivo, traz pra vida de novo. Então assim você vai fazendo a limpa, Você tem que botar tudo pra fora
antes de organizar. E além disso, né, de dar nomes e tal, você precisa o quê? Você precisa buscar uma solução para aquela situação que foi o gatilho, né? Aquela situação que despertou esse sentimento, essa sensação em você. Então não adianta somente se lamentar ou somente expressar. Você precisa entender, poxa, isso aqui me despertou uma tristeza. Por que eu fiquei triste? Ah, com tal e tal situação. Mas por que isso me despertou? Isso me remeteu a quê? E vai investigando até encontrar a causa. O que eu posso fazer então para mudar essa situação? E sempre tem um jeito de dar um novo significado, tá? Sempre existe um significado que vai trazer mais alívio. Não importa qual é a história, porque o mundo, ele gira em 360 graus. Então, se você mudar o olhar um pouquinho para um lado, já é outra direção completamente diferente. Então, existem sempre novos pontos de vista. E o meu papel, eu sempre digo, eu tenho uma imagem mental do que é o meu papel nesse mundo, né? Um deles é ser uma porteira. Eu vou lá, eu abro a porta, a pessoa tá lá numa sala sem saída, né? Numa sala escura, aquela sala tá ficando cada vez menor, ela não encontra uma saída. Eu faço o quê? Eu chego, eu descubro uma porta, eu abro a porta para essa pessoa e essa porta é uma porta que dá acesso a infinitas outras portas. Eu abro a porta que vai para a sala das portas.